Eu sou o Senhor Pedro e esse é o Café com o Senhor Pedro. Aqui trago pessoas incríveis com histórias incríveis. E hoje trago ela, Bárbara, jornalista, psicanalista, pós-graduada. Teve uma coluna aí no jornal aqui de Mojimirim da cidade. E quero agradecer por você ter aceitado o convite e estar participando aqui do nosso Café com o Senhor Pedro, contando a sua história, contando aí toda a sua trajetória, incentivando pessoas e ajudando. Imagina, quem agradece sou eu. São duas coisas que eu adoro, né? Duas não, são várias, né? Falar de gente, falar da vida, falar, contar histórias, Tomar café? tomar café, só coisa boa. É isso aí. Ô, Bárbara, se apresenta para quem não te conhece. Quem é a Bárbara? Ai, como é que você faz uma pergunta dessa Essa pergunta para é uma difícil. psicanalista, né? Ai, meu Deus. Vamos ver se bom, eu vou falar, Vamos começar pelas formações. vou falar algumas características da Vai. Bárbara, né? Eu sou formada em jornalismo, e há 4 anos eu venho estudando psicanálise, né, me aprofundando. A gente costuma dizer que o psicanalista ele nunca se forma, ele está em constante aprendizado, né? E hoje, quando eu enxergo a vida, eu enxergo que eu sou psicanalista muito antes de estudar, de conhecer, de ver, porque a psicanálise é uma forma de ver a vida mesmo, de perceber as coisas, de perceber as histórias, de perceber as pessoas. Sou casada, casei bem novinha, eu tenho 2 filhos e é isso. Sensacional. Daqui de Mogi Guaçu mesmo. Não, eu nasci aqui em Mojimirim e depois minha mãe é uma história até diferente, né? E ainda mais há 44 anos atrás, a minha mãe foi mãe solteira. E aí, quando eu tinha 5 anos, ela começou a namorar com meu padrasto. Eles casaram, eu tinha 10, eu fui dama de honra. Olha que legal. E aí, depois, com 13, eu fui morar com eles. E eles moravam, na época, em Santo Antônio de Poça. Eu morei 10 anos lá, um pouco mais. Conheci meu marido lá. Depois de casado, por oportunidade de trabalho, a gente voltou para Mogi. Legal, ô Bárbara. E conta pra gente, pra quem não conhece ou pra quem não sabe, tá chegando agora, que faz uma psicanalista? Então, a base do psicanalista é o inconsciente, né? Ela pode trabalhar em vários lugares, de várias maneiras, mas sempre baseado no inconsciente, né? O que a gente acredita, o que a psicanálise olha. Nós somos constituídos por nossas percepções de vida. E aí, às vezes, essa percepção ela é tão marcante, desconfortável, grande, que ela vai para o nosso inconsciente. E aí, esse nosso inconsciente é quem organiza basicamente a nossa vida, que a gente faz o que faz, né? E aí, assim, eu passo o tempo todo olhando para isso. Não, tem gente que vai achar que a vida é essa normalidade, vai nascer e morrer só seguindo não, seguindo os dias e tá tudo bem. Quando que eu olho para o inconsciente? É quando eu começo a ter questões, quando eu começo a estar muito ansioso, quando eu fico depressivo, quando a minha vida perde sentido. E aí, esse inconsciente é quem vai mostrar para mim a minha história. É quem vai, aos poucos, demonstrando porque eu escolho esse tipo de parceiro, porque eu escolho esse tipo de trabalho, como é que eu reajo às situações, de onde vem essa minha base emocional para reagir. É, basicamente, é a forma como a gente se constitui. Entendi. Tem alguma qual que basicamente seria a diferença de um psicólogo para um psicanalista? O psicólogo, ele também pode atuar com a psicanálise. Ele pode ser um psicólogo que usa a abordagem da psicanálise. Mas a psicanálise, ela é uma teoria que se sustenta sozinha. Você não precisa ser um psicólogo para ser um psicanalista, mas um psicólogo pode ser um psicanalista. O psicólogo, ele trabalha mais com o comportamental, Entendi. com as percepções de comportamento. O psicanalista, a base de tratamento dele é o inconsciente. E aí tem duas coisas que eu acho assim sensacionais. Quem começou com a psicanálise foi o Freud. E a psicanálise, ela é constituída basicamente a partir de percepções. Então o Freud ele era um médico, um neurologista.
ele identificava comportamentos comuns e ele parava para estudar isso. E foi assim que a psicanálise ela foi se constituindo, assim, vários médicos, a maior parte na época, né, quando isso começou, eram médicos que percebiam esses grupos de comportamento e aí eles iam trocando cartas, eles tinham encontros e aí eles iam analisando, eles iam tentando entender por que as pessoas faziam o que faziam. Aí, duas considerações importantes, né? Na época, eles não tinham muitos recursos para enxergar como as coisas acontecem por dentro, como a gente tem hoje, Exato. né? Imagens. Embora a psicanálise ela seja a análise do inconsciente, hoje a gente tem a neurociência que casa com a psicanálise. Ela mostra como é que internamente acontecem algumas coisas e essa forma como acontece, ela acaba validando essa nossa percepção. Entende? E sim. Digamos então que todos nós somos involuntariamente pequenos psicanalistas, aqueles que observam, tomam atitudes diferentes. Ah, a pessoa está fazendo tal coisa, vamos fazer diferente, ou tenta ajudar, dá um conselho, não faz isso não, isso é chato. Sim, quem, eu acho que a gente poderia dizer que quem gosta de prestar atenção na vida e perceber os comportamentos, né? Talvez sejam os psicanalistas enrustidos aí, ou não conhecidos ainda, Olha que né? legal. Ou não conhecidos ainda. Todos seriam legal passar por uma psicanálise ou precisa ter algum pré-requisito? Não, a psicanálise ela não é para todo mundo. Mas vamos Porque, aí. primeiro ponto que assim, quem precisa de terapia? Quem acha que precisa? Quem acha que precisa, porque realmente precisa. Quem está vivendo algum desconforto, quem entende que naquele momento as coisas não estão caminhando como deveria. A terapia nunca vai funcionar se eu quiser que você faça. Porque tem que haver uma predisposição. Perfeitamente. Ninguém aprende se não quiser, né? Ninguém aprende se não quiser. Porque é um processo muito dolorido se olhar. É um processo muito profundo. Mexer em estruturas que às vezes já estavam ali quietinhas. A gente, um exemplo besta, né? Mas assim, a nossa vida vão acontecendo coisas que às vezes a gente guarda elas numa caixinha, tampa a caixa e guarda lá no fundo do quartinho. Sabe aquele quartinho que você tem um monte de coisa lá entulhada? Que não serve para nada. Não vou dizer que no nosso conceito não sirva para nada, mas são coisas que pode ser que você não consiga lidar naquele momento. Ah, tá, Então entendi. você tampa, ou que você não vai querer, ou você não consegue, ou você não quer, ou por algum motivo você guardou lá. Quando você está num processo de análise, naturalmente você começa a revisitar essas caixas. Precisamos organizar esse quartinho. Precisamos olhar. Isso. Então, por isso que não é para todo mundo, porque é muito profundo. Não é fácil mexer numa coisa que dói. Não é fácil. E aí uma outra coisa interessante, assim, como é que se forma um analista, um psicanalista, né? Não existe uma faculdade de psicanálise, são alguns cursos, né? Assim, é um curso fundamentalmente assim, e até isso tem a ver com a trajetória dela. Foi uma defesa desse grupo que fundamentou a psicanálise, ela não ser regulamentada. Por quê? Porque quando você regulamenta, você encaixa ela em conceitos, você encaixa ela em. Você faz um checklist, né? Como se todo atendimento que você fosse fazer, você seguisse um checklist. E assim, a gente, claro que tem um embasamento do atendimento, mas o primordial é olhar para aquela pessoa que está na sua frente. Depois que você olhou aquela pessoa, aí você traz aquilo que você olhou e tenta, não vou nem desencaixar, você tenta significar nessa teoria psicanalítica para saber como é que você vai conduzir, para conseguir ajudar a pessoa nessa condução do caminho. Né? Então, como é que o psicanalista ele se forma? Nesses cursos, é fundamental a análise. Um psicanalista ele tem que estar passando por análise recorrentemente De um outro psicanalista. de um outro psicanalista. Ou de um psicólogo, psicanalista, enfim, mas tem que estar. E a supervisão. O que é a supervisão? É uma troca constante nos casos com outros psicanalistas. Porque a gente trata de inconsciente.
né? Então, por que que o profissional ele precisa dessas bases? Para ele não se misturar com o paciente. Porque senão daqui a pouco ele está odiando a mãe do paciente junto. Normalmente acontece muito de você ter que lidar do paciente ser um espelho por um desconforto que já existe em você. Então, por isso que você tem que estar muito organizado. Por isso que a psicanálise não é para todo mundo. Tem que ter um discernimento fora da caixa, dizemos assim, e de uma empatia grande, porque você tem que não digamos sensibilizar com o paciente, mas absorver a história dele, discernir e não ter lados. Não Ou não pode telados. ter lado, né? Não telados. Não telados é porque é muito pessoal a história daquela pessoa, né? Ó, vou dar um exemplo bom. A gente está aqui, pode ter um acidente aqui agora, a pessoa pode perder a perna. Pode ser que eu vá Não pode lá, ser um braço. tá bom. A gente A gente corre. corre a perna não, né? Pô, me A perna ajuda. não, tá Brincadeira. certo. Mas pode ser que eu vá lá, ajude aquela pessoa, coloque ela na ambulância e que, embora aquilo me chateie, me atravesse, me deixe pensativa, eu vou seguir a minha vida. Pode ser que isso vire um trauma para você, pode ser que nunca mais você ande de moto, porque você viu a pessoa machucar a partir daquilo. Então, é muito individual o como eu vejo a vida, o que eu enxergo. Então, não dá para mensurar a dor do outro. Perfeitamente. Isso é ótimo de dizer. Não dá para mensurar o caminho do outro. São pontos de vista diferentes de cada ser humano e a prioridade muda de pessoa para pessoa. Cada um dá valor mais a uma coisa do que para outra pessoa. Cada um tem o seu. Isso é sensacional nas pessoas. Olha, é, é muito complexo, né? Porque a gente se forma não só a partir do nosso nascimento ou a partir do nosso estado consciente, assim, de quando a gente vai percebendo a vida. Né? E até isso que se trata a psicanálise, é o inconsciente. Mas é muito antes dessa formação até do inconsciente, porque os nossos pais, eles emprestam o inconsciente deles. Eles emprestam que eles foram para que a gente construa o nosso inconsciente. Os nossos avós emprestaram para os nossos pais. Então, eu não consigo falar de saúde mental sem pensar em cultura, sem pensar no momento histórico, em como é que meu avô vivia para entender como é que o meu pai, por que, que meu pai faz o que faz e por que, que eu acabo fazendo também ou aquilo me incomoda. E quando eu digo isso, não é para que não doa aquilo que é um trauma, mas é só para que você compreenda de quantas coisas você foi feito. Porque, ok que doa, mas a maior parte das pessoas só estão tentando sobreviver. Normalmente as pessoas fizeram aquilo que elas conseguiram e principalmente muito influenciada pelo meio onde elas viviam, pelo contexto histórico. Assim, ó, como é que você vai tratar uma criança que nasce num país em guerra e uma criança que nasceu no Havaí num dia ensolarado? Uma mesa de fruta grandona. Entende? Não tem como usar a mesma ferramenta. Não tem. Não tem. E isso é vida, né? Você não consegue usar a mesma. O tanto que isso é profundo que você não consegue usar a mesma ferramenta com irmãos que cresceram na mesma casa, do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo bairro. Ainda assim, a forma como eles perceberam a vida e foram se constituir é diferente. Mas por que é diferente? Porque os pais eram diferentes do primeiro para o segundo filho. Né? Vamos pensar, o primeiro filho é uma casa sem criança, o casal tá mais namoradinho, aí, Primeira vez, não come doce, isso aqui faz mal, tira o sal. né, toda aquela expectativa tal, daí chega o primeiro filho. Aí muda a concepção de casa, de família, de lar, rotina, no que eu gasto energia, em como eu ocupo a vida. Essa é uma fase. Quando chega o segundo filho, você já venceu alguns obstáculos, já tem um lugar conhecido. E uma casca grossa. Cria uma casca grossa. Então, como você vai lidar com ele é muito diferente. Né? Você já viveu um caminho. Né? A gente não volta para trás. Você já foi pai de um, agora você vai ser pai do segundo. Né? Você não está no mesmo lugar, embora seja paternidade. Com certeza. Eu tenho um exemplo clássico de quando a minha filha estava
pequena na barriga ainda. Eu era casado ainda com a mãe dela. E a gente foi um dia na feira e tinha uma moça dando um churros para uma criança de 10 meses, alguma coisa por aí, menos de um ano. E a gente olhou e achou um absurdo. E aí, o senhor Pedro desenrolado, fui lá e conversei, você está dando churros para a criança e tal. Ela falou, meu filho, esse aqui é o meu quinto filho. O primeiro não dei açúcar, no segundo eu não dei sal. Olha, deixa a criança, tá tudo bem. Tá tudo bem, a criança tá lá. Não sei se a criança. Nunca mais vi, não sei se a criança sobreviveu. Mas eu achei legal a forma como ela levou a vida. E para mim tava tudo bem, e tudo certo. Pedro, a gente não existe para ser feliz. A gente existe para sobreviver. E se era o quinto filho dela, vamos pensar no gasto de energia. Meu Deus. Você acha que ela conseguiria ter a mesma dedicação, a mesma higiene, o mesmo com um e com cinco? Não dá. É uma Não dá. questão de sobrevivência. É lógico, Não é com uma questão certeza. de desamor, não é que ela não quer que o quinto que come açúcar se dê tão bem na vida como o primeiro que ela organiza. Não, é só sobrevivência. Exato. É só isso. Não é porque eu como bolo todo dia que eu não gosto do arroz e feijão, né? É o que deu para comer hoje. Foi o que deu para comer. Bárbara, falando da psicanálise, quebras de ciclos, ela ajuda nisso? Muito, muito. É, basicamente, assim, eu preciso. A história aconteceu. Perfeito. Ela existe, ela está ali. O que eu consigo com a psicanálise, com a análise? É olhar todo esse contexto dessa história, né? Eu estava aqui e aí eu consigo olhar para tudo isso aqui. Só que normalmente, para eu conseguir olhar para tudo isso ao ponto de transformar, eu preciso basicamente me sentir seguro. Por isso que a psicanálise ela tem algumas técnicas também que envolvem um ambiente seguro, a análise sempre no mesmo horário. Olha, Por isso que você precisa ter uma simbiose com o seu analista, porque ele vai ser o sustento, ele, o setting, o ambiente, vai ser o sustento para que você tenha a coragem de voltar nessa situação, de olhar para essa situação. E aí, quando você consegue fazer isso, e aí volto a falar da neurociência, você tem você tem a neuroplasticidade, que é isso. isso é sensacional. Você Você lembra cria um demais. novo caminho. Você cria um novo. É como se você estivesse numa mata fechada. Você seguia sempre pelo mesmo e você começa a pisar e marcar um outro território. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Isso é ótimo. Mas, Ai, meu Deus. porém, Vai ter uma onça. vai ter uma onça. O que é a onça? Vai que isso é um pilar de sustentação para quem eu sou. Quando a gente tem uma casa, qual é a função do pilar? Sustentar. Sustentar. Então, às vezes eu olho, eu identifico, mas eu prefiro não mudar o caminho. Porque mudar o caminho pode ser que desestruture, pode ser que rompa com esse pilar. E aí eu não dou conta. Vamos dar um exemplo. Por que eu fumo? Às vezes, Lembrando que a gente não fuma, né? lembrando que a gente não. Por que eu fumo? Porque é, todo mundo tem boia. Todo mundo usa boia para sobreviver no mundo. A gente não conseguiria sem. Qual boia nós usamos? Correto. O exercício é uma boia. A atividade física é a nossa boia. A atividade física é uma boia. E por isso que, ela é positiva, mas eu tenho que entender qual é o significado dela na minha vida. Porque se, por exemplo, eu começo a fazer atividade física o dia inteiro, eu vou me machucar, eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir me manter, eu vou começar a depender de alguém financeiramente. É isso. Mas todo mundo tem uma boia. Às vezes, o fumar é a boia daquela pessoa. É o fumar que faz com que ela dê conta de emocionalmente se organizar naquele ambiente de trabalho, de quando ela tem vontade de pegar o filho pelo pescoço, enforcar, ela conseguir respirar e lá fumar um cigarro. É isso. Aí nós vamos falar, vamos tirar o cigarro. Tá bom.
qual boia ela vai usar a partir disso? Entende? Pode ser que ela use uma boia pior. Pode ser que ela encontre. Porque todo mundo usa boia. Perfeito. Tem as nocivas, né? E tem as que são boas. A gente, até isso, quando você vai mexer na sua estrutura, quando você vai mexer na estrutura de alguém, você tem que perceber. Porque às vezes aquilo sustenta mesmo. Ah, o cigarro é ruim. Como é que vai ser a minha vida sem o cigarro? De repente eu não vou conseguir ter paciência com a minha esposa. E aí, se eu não tiver paciência com ela, nós vamos brigar mais. Pode ser que termine meu casamento. Não, eu não quero viver sem ela. E nesse momento eu preciso de cigarro. Por enquanto, para que toda essa situação se mantenha organizada, eu preciso do cigarro. Eu escutei até um relato uma vez sobre chocolate. O rapaz era casado e entrou numa dieta e cortaram o chocolate dele. Ele ficou insuportável. E aí a companheira dele foi reclamar, ele estava insuportável, então foi feito uma análise e ele estava surtando por causa do chocolate. Devolve o chocolate pro homem e voltou a ficar tudo lindo e tá tudo bem. Você lembra que eu disse para você que nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para sobreviver. O cérebro, ele é um fanfarrão. Assim, ele é um ser, tem o Sr. Pedro e o Sr. Preguiça. O cérebro é o Sr. Preguiça. Brincadeira. Mas é que assim, ele tem um gasto, ele consome, acho que é de 25 a 30% do nosso gasto energético para sobreviver. É muito. Demais. Só para ele estar ali. Então, ele sempre vai pelo caminho de gastar menos energia. Por isso que a gente tem tanta dificuldade com mudança. Sabe, às vezes, assim, aquele casamento que a pessoa apanha e continua, briga e fica. O que, que acontece? Aquele ambiente é um lugar conhecido para o cérebro. Essa forma de funcionamento está ok para ele, está organizada. Quando eu penso, não, eu vou me separar, eu vou mudar de casa, eu vou viver de outro jeito. É um caminho novo e para viver, para abrir esse caminho novo, para chegar nesse caminho novo, ele vai gastar muita energia. Então, o que, que ele faz? Ele começa a falar para você, nossa, ele te bate, mas ele é um bom marido, ele sustenta a casa. Ele não é tão ruim com seus filhos. Então, ele tenta te convencer a ficar no mesmo lugar que você está. Por quê? Porque ele economiza energia. Isso gera dependência emocional. Isso gera dependência emocional. E é um tema altamente devemos tratar com cuidado. Devemos tratar com cuidado. Mas saúde mental está muito na moda, né? Mas não existe independência emocional. Nós somos seres sociais. A gente se relaciona. A questão é o quanto eu estou organizado para quanto de mim ainda resta nas relações, nas situações. Mas, em alguma medida, eu sempre vou depender emocionalmente das pessoas que estão perto. Por isso que eu preciso escolher os ambientes que eu convivo, as pessoas que eu convivo. A gente é a média do ambiente que a gente está, né? Mas, assim, certamente, Não é porque estamos no ambiente que encaixamos ou pertencemos àquele ambiente. Não, mas a longo prazo, o ambiente influencia nas nossas escolhas. Perfeito. Em como a gente se enxerga, em como a gente vê a vida, em como a gente se relaciona. Tomada de decisões. Muito, muito. Bárbara, vamos fazer uma pausa, tomar um café e vamos voltar para a segunda parte. Bora. Falando de... Corrida? Bora. Bora. Voltando com a segunda parte do café com o senhor Pedro, com ela, Bárbara, jornalista e psicanalista. Primeira parte falamos bastante sobre a psicanálise, agora vamos falar sobre o jornalismo. Mas ainda tem uma pergunta. Você sendo uma psicanalista, todo o tempo está analisando e avaliando ou não é tranquilo? É um exercício. Fica aí, não precisa nem responder. É um exercício. Bárbara, no jornalismo. A Bárbara teve uma coluna aí no jornal O Popular. Isso. Conta pra gente um pouco dessa carreira jornalística. Como foi? Essa carreira jornalística, eu me formei em 2003. E aí trabalhei por um tempo na área, na região toda. Eu gosto muito de gente.
e eu gosto muito de história, e eu gosto muito de ver as coisas nascendo. Por exemplo, o Ica, eu sou do Ica de quando ele era na Padre Roque, Lembro, do lado ali, onde é o McDonald's hoje ali. ali. E aí era ali, e aí foi feito para o projeto, foi feito um concurso para escolher o projeto, daí teve a pedra fundamental, e essa é uma instituição que eu super admiro, que eu super gosto. Então, quando você vê as coisas nascendo, o jornalismo faz com que você participe da história, você esteja dentro da história, você está vivendo aquilo, né? E isso era muito legal para mim. Aí, os meus dois filhos, eles têm uma diferença muito pequena de idade, e eu não tenho mãe, não tenho sogra na cidade, não tenho nada perto. E aí também o jornalismo, ele tem uma demanda, né? Ele tem menos, é um tempo menos organizado e tal. Acabou que eu saí da área e eu fui trabalhar com meu marido. Ele tem uma loja de carros, porque daí eu conseguia ficar mais perto das crianças e conseguia me dedicar mais. Mas eu nunca parei de usar o jornalismo. Nesse tempo que eu trabalhei com meu marido, primeiro que eu falo que vender é comunicação, né? Com certeza. Você não vende um produto, você ouve uma história, entende e oferece aquilo que a pessoa precisa. Isso que é vender, né? Perfeitamente. Então, eu usava o jornalismo, muito. Fora isso, eu fui dar aula num cursinho que existe aqui hoje, que hoje está super organizado. E eu fui uma das professoras fundadoras, que é o Sanquim, que é um curso pré-vestibulinho e pré-vestibular. Olha que legal. E eu fui dar aula de redação. E que foi muito legal também, porque na época assim, eu tive muitos alunos que conseguiram passar por conta da redação, porque eles Yes. atingiam uma nota bem legal na redação. Legal, você ensinava a colocar o trema ou tirar o trema? Uma pergunta difícil, hein? Eu desenvolvi um método próprio que eu ensinava, porque o texto, né, a dissertação, que é o que é mais exigido, no fundo ele tem um esqueleto, Sim. né? Então, quando você aprende esse esqueleto, você vai aprendendo o que encaixar em qual momento Olha que dele, legal. Uma espinha de peixe. uma espinha de peixe. E aí eu fui desenvolvendo esse método lá com a minha percepção e foi super legal. Funcionou super bem, foi um período muito bacana. Eu amei a experiência de dar aula, essa troca. Eu falo que assim, até hoje eu lembro, porque como a maior parte dos alunos, eles vinham de escola pública, e a redação na escola pública, né, pelo menos pela minha experiência, é um negócio assim, faltou um professor, faz uma redação. Né? Diferente das escolas particulares, onde você tem por anos aula de redação, na pública ela é muito do improviso. Né? Então, as pessoas não tinham a base mesmo daquilo. E daí, quando eu ia construindo essa base, desde o título, do tudo, assim, eu lembro, e é uma sensação deliciosa, o olhar, quando a pessoa enxergava que ela dava conta daquilo, sabe? Quando aquilo tinha sido absorvido, quando ela, tipo, agora eu sei, né? E aí, por que que eu falo que eu acho que eu sou psicanalista muito antes de ser psicanalista e para mim tá tudo muito Tá envolvido. tudo conectado. Tudo, tudo. Jornalismo, história, psicanálise, pessoas, né? Assim, porque a redação, ela fala muito da gente, né? Você pode dizer sobre coisas, mas é a partir do que você vê das É coisas. o olhar do próprio escritor, né? É o olhar do próprio escritor. Por isso que eu não acredito, por exemplo, que o livro é um personagem. É um personagem, mas está dentro de você. Com certeza. Aquilo passa, aquilo é um lugar conhecido seu. É um caminho seu. Você vai contar meu segredo desse jeito? Então eu acho isso, né? Aí depois disso eu fui, e tudo isso, né, com a vida acontecendo. Eu tive uma coluna no Jornal Popular que chamava Acontece Lá em Casa, onde eu contava fatos do cotidiano da minha casa. Né? Olha, a sua história mesmo. A minha história e dos meus filhos, para eles sentirem bastante vergonha, porque eles eram jovens. Né? É brincadeira, mas eles gostavam, eles tinham orgulho. E foi muito legal. Qual foi o meu objetivo? Foi dizer, amiga, a gente faz o que consegue. Essa história, sabe? Essa história. Sobreviver. Isso. Essa história do açúcar foi o que deu. Entendeu? Eu dei açúcar, foi o que deu. Mas eu comi bolo hoje de manhã, à tarde e à noite. É Foi o que o deu. que deu para comer. Tem dia que dá para fazer tudo certo. Tem dia que não dá. E aí, assim, eu falo que educar um filho
não é difícil saber o que fazer, né? O difícil é você tá lá com hora, com boleto, precisando que a criança chegue na escola, almoçada, de banho tomado, para isso você tem que ter organizado sua dispensa, ter dado comida, ter não sei o quê. E aí lá você está no meio disso tudo, o difícil é você olhar para a criança e falar, filho, faz isso, não precisa dessa maneira. Né? Então, assim, a gente precisa se permitir. Com certeza. Né? A gente precisa se permitir, tem coisas que a gente dá conta, e tem coisas que a gente não dá conta. E as casas, elas são comunidades. Né? O que funciona na minha não funciona na sua. Exato. E tá tudo bem. Mas quando a gente tem essa coragem, né, de mostrar que nós somos um caminho, nós somos um conjunto de coisas, que às vezes funciona bem e às vezes não, e tá tudo bem. Né? Eu vou dar um exemplo. Medicina. As pessoas demoram 5 anos para ser aprovada no vestibular, certo? Perfeito. Você não vê o ano que a pessoa falha, que ela falha não, o ano que ela não passou no vestibular, você não vê nenhum pai, nenhuma mãe dizendo assim, ai, meu filho tentou, não passou, força, filho, vamos de novo. Você não vê? Quando ele passa no 5º ano, é meu filho, meu herói. Ele passou em medicina. E o que isso faz? Isso joga fora o caminho. Isso despreza, joga fora, deixa à margem uma vida que foi vivida de 5 anos. São 5 anos, De cinco, dedicação. meu Deus. Quantas coisas foram, quantas escolhas, quantos sims, quantos não, quantas renúncias. Quantas renúncias para você achar que só é bonito, só é válido, só faz sentido você mostrar quando passou. Esquece o processo e romantismo só a vitória. Só que esse processo foi a vida acontecendo. São 5 anos que aconteceram e que não voltam e que foram como foram. E é isso. Então, a minha ideia era mostrar vida. Né? E esse é de várias histórias. Acho que uma assim, que eu gosto muito, que eu acho muito engraçado, quando a gente vai viajar. E isso acontece até hoje. Então, assim, primeiro que a gente combina, 9 horas. A gente mesmo já sabe que vai ser dar ruim. 9h30, 15 para as 10, a gente não consegue. E daí tem um efeito, que assim, é 9 horas, eu não sei o que acontece, que daí um vai no banheiro, não sei o que. Quando vê, tá aquele alvoroço, a gente tá odiando um outro, sabe? Tá todo mundo puto com aquilo. Daí a gente entra no carro, tá todo mundo puto, assim. Eu sei que às vezes, as primeiras meia hora eu vou pensando, eu falo, nossa, que merda. O marido fica no volante buzinando, vamos, vamos! Puto. Não, vou te contar a história. E daí, assim, naquela meia hora eu falo, gente, pra que tá vendo essa merda da gente viajar a cara de todo mundo? Que saco, não sei o que. Passou. Passou aquela meia hora, a gente já tá interagindo, tá trocando informação. Daí, claro que tem outras tretas durante a viagem. Faz parte. São pessoas. Cada um com uma história, um pensamento, são todos da mesma família, mas um gosta do azul, outro do vermelho, outro do rosa. Uma vez você falou, né, do marido bravo. Uma vez, meus filhos eram menores, assim, e, gente, é muita demanda. Demais. Uma família é muita demanda. Ainda mais se for criança mais dependente, mais energia gasta. Daí você abre o portão, o cachorro foge, você vai... É isso é vida, né? E aí a gente estava indo almoçar na casa de uns amigos, e eu lembro que, assim, aquele sufoco até chegar, conseguir entrar todo mundo no carro para ir, né? Daí o almoço era meio disso, 1 hora você tá lá lutando para conseguir chegar no lugar. Daí eu tava levando uma sobremesa, e a hora que meu marido fez a esquina, caiu no meu colo, assim, transbordou e caiu. Pudim. Era um pavê. Eu, ó, fiquei quietinha. Eu falei, nada. Daí eu cheguei na minha amiga, ela olhou e falou, meu, caiu tudo em nossa calça. Eu falei, foi que deu. O que eu falei? Se eu parar agora, vai virar outro estresse. Meu Deus. Vai virar outro, porque parei, caiu o negócio, limpo aqui, não limpo aqui. Eu falei, é só uma calça suja. Eu vou chegar lá, eu vou limpar a calça, vai guardar o pavê e tá tudo certo, a vida continua. Eu acho isso, essa tomada de atitude de uma sabedoria tão grande que pode prevenir perder o seu final de semana, você preveniu o caos. O caos, você fala, nada, eu cheguei lá, limpei a calça, comemos o pavê e tá tudo bem. Certo. É isso. E às vezes quem está junto, vamos citar o exemplo seu que está dando oportunidade, às vezes o seu marido já estava com as armas escondidas ali na mão para combater se você falasse alguma coisa, você virou muito rápido.
ele já estava pronto para te dar uma resposta. Você talvez desarma ele na sabedoria. Não, tá tudo bem, é só uma calça, depois a gente se vê. Não, nem falei, não foi nem sabedoria, foi silêncio. Porque eu estava no limite. Então, possivelmente, as outras pessoas também. E é isso. Evitar o caos também é uma escolha, Com certeza. né? E eu falo que, assim, na família, no casamento, é uma guerra que não tem vencedor. É uma guerra que ninguém ganha. Ninguém. Então, o quanto a gente puder evitar partir da guerra, ok, é melhor para todo mundo. Com certeza, senão os dois lados têm guerra, né? É, Aí que a coisa fica feia. aí que a coisa fica feia. E aí essa coluna era muito legal, porque assim, às vezes eu chegava na padaria e é que o jornal impresso ainda estava em alta, né? Que agora ele deu uma subidinha, agora são mais as redes sociais. E aí, às vezes eu chegava na padaria, a pessoa olhava para mim e falava, ai, eu tava tão chateada, porque não sei o que dizer. Daí quando eu vi que você escreveu aquilo, ai, que bom que você também já passou por isso, Olha que legal. era o permitir que as outras pessoas também se, é dizer, eu sou frágil. Exato. Isso também faz parte de quem eu sou, né? Eu acho que isso dá a liberdade do outro ser também. Com certeza. Tem muita gente que o receio de expor, mas se identifica com alguém e acaba se abrindo de alguma forma, né? E você percebeu que a gente perdeu a habilidade na vida de falar não sei? Não sei. Se alguém pergunta Sabe que eu alguma não coisa, sei? você fala, nossa, eu não sei, eu não pensei sobre isso. Sabe que eu não sei? A gente não tem mais essa habilidade, né? Quando você vê a rede social, assim, todo mundo tendo opinião sobre tudo. Isso é E, verdade. e aí tem aquela frase famosa, né? Só sei que nada sei. O que que isso quer dizer para mim? Quanto mais eu conheço de uma coisa, mais eu percebo quanto eu ainda não conheço sobre aquilo. Como que negócio é doido, né? Então, como é que eu vou dar opinião baseado nisso, se para mim falar sobre isso passa por tudo isso aqui, né? Então, quanto mais eu sei, mais eu enxergo que eu não sei, mais medo eu tenho de falar Eu sobre concordo isso, com você. né? Mas agora, hoje em dia, não. A gente precisa ter resposta para tudo. Eu tenho obrigação de saber sobre tudo, né? As referências estão. Podemos dizer que o mínimo hoje é o máximo. Eu costumo dizer bastante aqui para o pessoal que passa que hoje o mínimo é o máximo. O que seria o mínimo? A humildade. Ah, eu não sei. E a pessoa se sente na obrigação, realmente, pegando esse exemplo seu, de acha que é feio, não saber. Não, muito pelo contrário, meu. Vamos aprender, eu vou te ensinar, estamos juntos, vamos correr atrás. Mas não fala que você não sabe, né? Eles têm essa opinião, sei lá. Tá na moda, né, a gente falar que as pessoas não sabem ouvir. E é até uma questão mesmo de treinamento, sabe? Como a gente disse, essa história do ambiente, da influência, né? Essa conectividade com o celular, a vida realmente está mais apressada, né? As coisas acontecem mais rápido. Então a gente tem um pouco mais de dificuldade em desacelerar mesmo, né? O que, que é uma... Você aprende uma coisa muito rápido no celular, você lê uma informação muito rápido. Então, quando você vai, por exemplo, você tá ali, vendo o vídeo, você vai conversar com um idoso, que a velocidade dele é outra, né? Você precisa de um tempo, você precisa de uma vontade em sair dessa agilidade para ouvir. Mas se a gente soubesse o quanto o ouvir é curativo, Pô, é sensacional. o quanto, assim, só o estar ali pode ser o suficiente para alguém sobreviver, Para mudar o dia de alguém. é isso. É isso. Se você tiver uma situação difícil, que você não sabe o que fazer, não faça, só esteja, sabe? Só esteja no sentido de eu estou aqui por você. E é isso. É disso que a gente precisa. Com certeza. Falta um pouco de empatia. Eu acho que nós estamos tão preocupados em sobreviver, e essa rede social, de novo, né? Essa conectividade, que antigamente, como é que as coisas funcionavam, né? As pessoas, elas nasciam plebeu, morria plebeu. Você não nascia plebeu e você tinha uma aspiração a ser o rei.
Você sabia que você era plebeu, você ia viver ali. Acabou. Hoje, com esse acesso, né, com esses financiamentos, cartão de crédito, né, talvez o nosso querer ele esteja mais confuso, mais contaminado, né? E aí, quando ele está contaminado, eu também gasto muito tempo tentando existir e sobreviver no meio. O que é sobreviver no meio? Pertencer, né? Então, às vezes eu tô lá tão... eu preciso ter o cabelo liso porque todo mundo tem o cabelo liso. Eu preciso gostar de vinho porque todo mundo gosta de vinho. Eu preciso, para mostrar que eu sou alguém que deu certo, eu preciso ter um super carro. Então, às vezes eu tô tão... que eu realmente, assim, eu vou me descolando da minha essência e não tem a ver com dizer que eu descolo da minha essência quando eu começo a querer coisas grandes. Não, não é isso. Eu posso, a minha essência pode gostar de uma casa grande, de um carro bom. Não é isso. Mas é que isso passe por mim, né? E aí a gente volta na história da medicina. Existe um caminho de travessia. Só que a rede social, ela mostra o quê? O sucesso. Então, como é que eu vou dizer para você que eu gastei 5 anos se o que todo mundo mostra é o que passou? Eu Exatamente. desprezo o processo. Só que o processo é quem me constrói, é quem me constitui. Né? Consegue entender? Consigo, É eu uso tudo, o é? exemplo meu aqui, porque me falaram esses dias atrás, Pedro, mas você grava um podcast e já lança. Não, tem todo o contexto, tem o café da manhã, tem o bate-papo antes, tem a parte de edição de vídeo, tem a parte que a gente prepara aqui. Então tem todo um bastidor, tem todo um preparo. E eu estava esquecendo desse processo. Claro. Eu estava mostrando só o produto final. Porém, para chegar no produto final, demandou uma puta energia e ela precisa ser mostrada. Ela precisa ser Ela mostrada. precisa ser mostrada. Senão o que fica é o sentar aqui. O Pedro só faz o podcast. Não, a gente edita, a gente faz o pão na chapa, a gente faz o café, a gente prepara, tem toda a recepção. Faz escolhas, porque é uma hora que você podia estar fazendo a prova, que você precisa fazer, você podia estar correndo, e você escolheu estar aqui. Exatamente. Né? Eu gosto muito de falar de dia a dia, de coisas, porque por gostar de história, por gostar de psicanálise e por acreditar que a vida acontece nas entrelinhas mesmo. Né? A psicanálise é a vida acontecendo. O meu marido ele vai fazer 50 anos agora em agosto. Opa, tem aniversário pra gente ir. Tem aniversário. Seu Pedro adora bolo. Adora bolo. Ah, eu também. É minha comida afetiva. Se quer deixar o felizona, fala, vamos comer um bolo. Vamos um bolinho. E aí, há uns 3 meses, ele parou de comer farinha. Quando a gente casou, quando as crianças eram pequenas, a gente saía para comer uma pizza, a gente dividia uma cerveja e comia uma pizza, 2 cervejinhas ali e uma pizza. No dia seguinte, ele tinha uma ressaca que parecia que ele tinha bebido horror. Daí ele mudou, foi para cerveja por malte, melhorou. Melhorou, ele foi bebendo. Só que agora estava assim, estava desconfortável. E ele percebia que assim, algumas coisas, quando ele comeu um macarrão, ficava mais desconfortável, uma coisa assim, ele percebia que aquilo desconfortável. Ele falou, eu vou fazer um teste, eu vou parar de comer farinha por um tempo para ver como é que eu fico. E ele parou. Realmente, esse sistema gástrico dele melhorou muito. Ele emagreceu 10 quilos. Uau! Ele bebe, não tem mais ressaca, que é um perigo. E aí, assim, daí eu ficava olhando para isso, um dia eu falei para ele, eu falei, Alisson, como é que nós demoramos 50 anos para entender que você não pode comer farinha? Né? Assim, que coisa, não? A gente é lido, a gente é vivido, a gente gosta de observar a vida, né? E eu fiquei com isso aqui, sabe? E daí eu fui olhar para isso, né? Aí, assim, aonde eu cheguei? Eu cheguei que a vida é o que dá. Eu tinha 2 filhos, trabalhava fora, somos nós dois para tudo, a gente trabalhava, a gente cuidava da casa, dava filhos, cuidava. Então, assim, a farinha, ela é farta, né? Ela é muito acessível. Então, numa casa com uma dinâmica maluca, é um pãozinho com frango de janta, um pãozinho com salada. Aí hoje nós estamos muito cansados, a gente pede uma esfirra. E foi. E a gente precisava disso para a vida acontecer. Né? Então, agora, em que momento que nós estamos? Eles estão adultos,
Normalmente eles não jantam em casa, porque eles estão no horário da faculdade. Então, o horário do jantar é um negócio extremamente calmo. Estamos só nós dois. A gente tem a paciência de pensar no que comer. Precisa de pouca quantidade, porque são só dois. Então, você consegue entender que foi o que deu E estamos aqui. e estamos aqui. Estamos aqui. Mas é isso que é a trajetória. Você consegue entender? Perfeitamente. É isso que é a vida acontecendo. Agora deu para olhar para isso e tá tudo bem. Vamos atuar do jeito que dá. E não era só a farinha, era a vida. Né? Não é que não dava para olhar para a farinha. A vida exigia outras decisões, outros comportamentos. Prioridades. 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 Daí eu olho lá, né? Voltando a falar das nossas decisões na rede social. Daí eu olho lá, tô eu comendo esfirra, porque foi o que deu depois daquele dia do limite, né? Daquele dia que eu tive paciência no trânsito, no trabalho, com a criança, com o marido, comigo mesma, e daí eu olho lá a mãe que conseguiu fazer a refeição, então isso aí eu acho que eu sou um pouco do rato. De jeito nenhum. Que bom que ela conseguiu, mas talvez ela esteja em outro momento. E talvez o preparo dela seja outro. Talvez ela tenha rede de apoio que eu não tenho. Com certeza, a prioridade dela talvez seja diferente da nossa. Não tem como tomarmos as mesmas decisões que ela. É isso. Daí o que, que o mundo faz? Né? Para fechar isso que a gente está falando, o que, que o mundo faz? Nossa, em vez de eu enxergar que eu vivo assim, que eu tô aqui, eu fico tentando encaixar aqui. E aí eu tento mostrar o bonito. Eu mostro também quando eu consigo fazer a refeição. Eu não mostro os 5 dias que eu precisei sobreviver com o pão, com a esfirra, Com o bolo. com o bolo. Que foi o que deu. Não, eu mostro aqui, ó. Então a minha vida é só aqui. Então a gente só vive do que é bonito hoje. Né? Por isso que a gente nunca teve tanto problema de saúde mental. Por isso que a gente nunca foi tão ansioso, nunca foi tão angustiado, nunca foi tão depressivo. A gente não sabe mais que não. Uau. Falo muito, né? Não, é uma paulada atrás da outra. Imagina. Você tá doido. Encerramos por aqui a parte do jornalismo. Agora que vem uma parte legal. Eu com a Bárbara, a gente se conheceu na corrida, no projetão do Rodrigo Dias. A Bárbara também é corredora. Como que entrou a corrida aí nessa rotina atarefada, Bárbara? A corrida entrou de uma forma muito aleatória. O meu filho fazia futebol e aí o professor dele falou: fala pra sua mãe vir aqui correr. E eu sempre gostei de exercício, meio que encaixava os meus horários de atividade no horário das crianças. Vou lá. Aí eu fiz um mês. Aí quando chegou no final do mês eu vi as pessoas pagando, eu falei, nossa, não é do clube, tem que pagar. Você entendeu o tanto que eu fui de aleatório. Mas adorei, adorei. E a corrida, gente, eu sou uma perna de pau. O meu pace é de senhora e tá tudo bem. É o Pace Paquera. É o pace fofoca. É o pace fofoca. É só na fofoca e no passinho, né? Mas a corrida é demais, assim. A corrida, ela me transformou. Ela mudou a minha autoestima, assim, num tanto, né? Por quê? Saber que eu consigo. Superação. Superação. Que necessita de escolha, necessita de organização e que às vezes eu também não consigo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem. Às vezes ali não é a hora, não é o momento, as prioridades são outras e talvez aquilo não seja. Por exemplo, eu acho demais quem faz triatlo. Eu acho demais. Mas aí quando eu trago isso para mim, eu não tenho condição de treinar tudo isso. Porque daí eu vou ter que treinar, vou ter que comer melhor, vou ter que. Não quero agora. Não cabe agora. Né? Mas eu acho correr sensacional. Eu acho que correr, assim, essa interação com o céu, com o sol, com as pessoas, observando a vida, a forma como você enxerga as coisas quando você passa correndo, eu acho demais. A superação é legal porque você não depende de máquina nenhuma, a máquina é você. Então, cada passo é uma vitória, cada levantar da cama é uma vitória. A corrida é superação constante, pelo mínimo que você faz. Então, é sensacional. E você entender que para chegar no quilômetro 10
Você vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, que vai ter vezes que você vai ter que diminuir a velocidade, senão você não vai conseguir chegar. Vai ter hora que você vai precisar caminhar, porque talvez você não consiga chegar. Não tá tudo bem. Tá certo. Isso é a vida, né? Então ela tem que também, ela tem que ter um sentido para você, né? Ela tem que ter um porquê de existir na sua vida, né? Mas assim, ela é a nossa muleta, Com né? certeza. É a forma que a gente encontrou para extravasar e para sobreviver, A nossa boia. a nossa dor. E o Rodrigo, assim, ele é uma pessoa sensacional. Ele é um amigo querido, sabe? Aquelas pessoas que, mesmo que em alguns momentos da vida, por questão de rotina, você não conviva diariamente, você sabe que está ali, Pode contar. pode contar. E a gente tem histórias engraçadíssimas, assim, é uma parceria de vida mesmo, é muito legal. O Rodrigo é muito legal, conheci também na corrida. Inclusive, Rodrigo, um abraço. Rodrigo Dias, um abraço para você. O Rodrigo Dias, aí, para quem não conhece, está fazendo um projeto 52 maratonas, onde ele vai correr 52 semanas, 52 maratonas. Então, aí dá durante um ano uma maratona por semana. Não é fácil. É muito corajoso, né? Tem que ter coragem e disposição. Tem que ter um porquê muito forte, né? Você tá doido? Imagina o tamanho do pecado desse homem. Boa, é isso aí. É, tá precisando de uma boiona, né? Tá precisando de uma boiona. Ô, Bárbara, qual o recado que você quer deixar para o pessoal? Já percebemos que a psicanálise ela abrange o cotidiano todo. Então você tem a psicanálise na corrida, a psicanálise na vida doméstica, em casa, relacionamento, e tudo. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é tenha coragem de ser você. Quando os meus filhos eles eram pequenos, eles estudavam em escola particular. E isso era um montante muito considerável do meu orçamento, assim. Mas eu e meu marido, a gente enxergava como uma escolha. Até como a gente não tinha muita rede de apoio, então a gente entendia que eles precisavam estar num lugar que a gente achasse que aquilo, que eles estavam seguros e que aquilo falava a nossa linguagem. Só que conviver numa escola particular também envolve você viver com pessoas que têm possibilidades financeiras, têm acesso muito diferente dos seus. Né? E quando eles começam a crescer, principalmente ali na adolescência, isso vai ficando mais nítido e eles vão percebendo, né, que isso acontece. Todas as vezes que eles iam na casa de alguém, eu dizia para eles: quem você é importa. Seja quem você é. Porque, às vezes, a forma como você tem a coragem de se servir alivia, alivia uma tensão que o outro estava ali num esforço gigante para poder demonstrar aquilo que talvez nem funcionasse para ele. Entende? A forma como você tem a coragem de falar que você gosta do seu cachorro, a forma como você tem a coragem de fazer um carinho num bicho, a forma quem você é importa. E é isso. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem de vida, né? É isso. Quem a gente é importa. Tenha coragem de ser você. Concordo. Eu acho sensacional as pessoas que têm essa coragem, porque hoje em dia confundem muito com a pessoa emocionada. Então eu acho que aquela pessoa que ela entra realmente num trabalho ou num relacionamento e diz, estou com saudade, meu, você é incrível. Eu acho isso de uma grandeza sensacional. Porque tem que ter coragem e é confundido muito com a pessoa emocionada. Não, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa posicionada realmente sabe o que quer e, ó, você importa realmente para mim. Estou sentindo realmente a sua falta. Eu acho legal. Eu sou desse tipo de pessoa e sou confundido com uma pessoa emocionada e tá tudo bem. Mas isso é uma delícia, né? E é ótimo. Eu, Ainda mais quando você é correspondido. sim, eu honestamente eu aprendi isso com meu marido. Quem me ensinou esse ser importante, se sentir amado foi o meu marido. Esse lado afetivo da minha casa, amoroso. Eu tenho até uma tatuagem aqui que é um abraço, porque é o simbólico mesmo da minha casa, é a maneira de se abraçar, a maneira de. E isso veio do meu marido. E, e é demais. E a hora que você Sensacional. aprende
aquilo te muda tanto, esse lugar é tão gostoso, tão demais. A gente existe pelo outro. Exatamente. A gente precisa do amor do outro para se validar, né? De novo, você tem que tomar cuidado para que Perfeito. você saiba quem você é, para que você não viva só esperando do outro. Mas como você sabe ali quem você é, assim, esse negócio de falar, gente, ó, apanhei na rua, deu tudo errado, buzinaram para mim no trânsito, alguém gritou comigo. Mas eu vou chegar na minha casa e ali, a hora que eu entrar, Vem cá, eu te amo. Toma acabou. aqui o seu É abraço. isso. O abraço, eu acho que ele vale muito mais que um beijo, porque o abraço, ele tem cheiro, ele tem toque, ele tem força e ele tem temperatura. O abraço, ele diz muito sobre uma pessoa. É bom um abraço, né? É bom. É bom. E aí, assim, por isso você pode ver que em UTIs, né, o Natal, né, eles têm aquele projeto. Sim, sim. E isso também vem da psicanálise, porque o ato de amamentar, né, e aí fala, tem que ser só amamentar. Não, pode ser a mamadeira. Mas a forma como a criança é recebida, como ela quando ela nasce, como ela é segurada, como ela é olhada, é essa primeira percepção de existência. Com certeza. Bárbara, obrigado Eu que por agradeço. compartilhar toda a sua história com a gente. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Uma delícia o café. Muito obrigado. A conversa. Muito obrigado. O senhor Pedro deseja tudo de bom, boa sorte. Se você precisa da gente, pode contar com a gente. Eu digo mesmo, estou aqui à disposição. Qualquer dúvida que quiserem mandar. Vamos deixar o arroba da Bárbara aqui. Quem quiser pode mandar uma mensagem. Foi um privilégio te conhecer, encontrar você, saber da sua história, poder estar aqui vivendo da sua intimidade. Eu agradeço demais, demais por ter cabido aqui. Pessoas incríveis atraem pessoas incríveis. E aqui eu conto a história delas para vocês. Bárbara, obrigado. Eu que agradeço.